Olá, Advocacia de São Paulo! Estamos aqui para mais um episódio do CAASP Podcast. E neste momento recebendo um grande amigo, um amigo que é de anos do sistema OAB, fomos conselheiros em gestões anteriores, também um professor muito renomado, um advogado brilhante e, logicamente, aquele colega que ajuda a advocacia e a jovem advocacia a ingressar nas carreiras jurídicas e principalmente no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso convidado de hoje é o querido amigo Marco Antônio Araújo, que, além de professor de Direito, é palestrante, tem também, na verdade, a sua função, que esteve também ao Conselho Seccional e também como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, é o fundador do meu curso, Inteligência e Tecnologia Educacional, e foi vice-presidente também da parte acadêmica do Damásio Educacional. É professor há muitos anos, com experiência nas várias áreas de atuação, focada também, atualmente, na questão de ética, na questão de novas tecnologias. E é um prazer receber o querido amigo, professor Marco Antônio Araújo, hoje no CAASP Podcast. Marco Antônio, vamos lá, meu querido, de forma bastante informal, que alegria ter você conosco. Obrigada, dentro da sua agenda tão vasta de compromissos, você ter esse espacinho para vir aqui na CAASP bater um papo com a gente. Adriana, a alegria é minha. Quero parabenizar a CAASP pelo projeto, dizer da felicidade de estar aqui nesse podcast, da felicidade de estar com você, uma querida amiga, e estou à disposição para a gente bater um papo aqui, falar com a jovem advocacia que acabou de ingressar nos quadros da OAB, ou com a jovem advocacia mais experiente, porque tem jovem advocacia de qualquer idade. Com certeza. Não é a idade que define quem é jovem advogado. Nem diga. Marco, na verdade, você como professor há tantos anos e como também palestrante e envolvido com toda essa dinâmica, né? Quando a gente fala do jovem advogado, independente da idade, né? Que está ingressando nas carreiras jurídicas e principalmente na OAB, você tem uma visão muito clara e muito objetiva do que era antes da pandemia e o pós-pandemia dentro de um processo educacional, né? Essas novas tecnologias que você sempre foi muito entusiasta, né? O que você pode falar sobre isso? Você acredita que todas essas ferramentas tecnológicas estão democratizando cada vez mais as carreiras jurídicas, o ensino em si, e isso também é uma porta de entrada importante para que a OAB repense todo esse contexto também da educação, do ensino e todas essas matérias que têm a relação com as questões tecnológicas. Legal. Adriana, o direito é tradicionalmente uma profissão, uma carreira analógica, né? Se você pensar, até enquanto a gente está nos bancos da graduação, a gente tem vários comportamentos que são físicos, analógicos. Imagina que um estudante de direito no primeiro ano leva para a faculdade um vadimeco, um livro desse tamanho, com um monte de lei, que está tudo disponível na internet, mas a gente faz questão de carregar para cima e para baixo. O profissional do direito ainda é o profissional dentro de todo o sistema, né? Dentro de toda a sociedade, ele ainda é o profissional que menos consome livro digital. A gente ainda gosta do livro físico. E aí você pergunta, mas por que você quer o livro físico? Fala, porque eu prefiro grifar. Dá para grifar o livro digital, né? Dá, porque eu preciso marcar a página, dá para marcar a página do livro. Mas esse comportamento tradicional nos afasta, de alguma forma, da tecnologia. E, para muitos, esse afastamento gera um deslocamento do mercado de trabalho. Então, o que eu tenho dito é, se você é jovem advogado ou se você já é advogado há algum tempo, não dá para abrir mão da tecnologia mais. Ela veio para ficar e vem cada vez mais com a utilização de softwares, com a utilização de inteligência artificial, né? E esses instrumentos não substituem o ser humano. O ser humano vai se destacar, e aqui eu falo do advogado, o advogado vai se destacar se souber usar corretamente esses instrumentos. Eles já estão aí há algum tempo. Imagine que o STJ faz análise de admissibilidade recursal por 2 robôs. Quem faz a análise são 2 robôs distintos e eles vão buscar palavras específicas no seu recurso, e se seu recurso tiver lá uma palavra determinada, por exemplo, fato, está escrito lá fato no seu recurso, já vai dizer o seguinte, esse recurso não vai ser admitido. Então, é necessário que o profissional do direito se alie à tecnologia, primeiro, para estudar, segundo,
para se desenvolver profissionalmente. E terceiro, para a advocacia, porque esse é o futuro, e eu diria que nós já estamos no futuro, não é uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo. Nós já estamos nesse momento e essa tecnologia faz muita diferença para nós. Imagine, há alguns anos atrás, quando a gente teve a migração dos processos físicos para o digital, muita gente falava o seguinte: isso não vai dar certo. Não é possível que vai dar certo. Hoje a gente não consegue imaginar o que significa processo físico. Está tudo no digital, a grande maioria está no digital e a gente se adaptou. Então nós vamos nos adaptar. Aqueles que correrem, aqueles que se prepararem, vão se adaptar primeiro do que aqueles que, de alguma forma, tentarem impor algum tipo de resistência. Esses vão demorar um pouco mais, mas todo mundo vai ter que se adaptar. Então, eu acho que esse é um grande desafio, porque principalmente para os advogados sêniors, né, que viveram durante muito tempo essa questão analógica, é uma grande ruptura, né? E eu vejo que nós precisamos nos preocupar com todo este contingente de profissionais para que eles também saibam atuar dentro dessas ferramentas, porque para o jovem advogado, até com relação à idade, me parece que é muito mais simples, né? E a gente vê isso também até na forma de estudar e de se preparar até para as provas e concursos. Você acredita que também dentro no exame de ordem, por exemplo, que é muito também o seu foco de atuação, porque você também trabalha muito em aspectos preparatórios, os alunos estão mais focados nas novas tecnologias ou eles ainda estão apegados aos vademecums? Não tenho dúvida. Eu acho que essa geração Z, ela é nativa digital. Diferente das outras gerações, né, que não nasceu na era digital e foi aprendendo a lidar com ela. Então, essa geração já sabe como funciona, já entende melhor, tem uma lógica digital mais fácil. E começa pela forma de estudar. Então, atualmente eu vejo, a gente desenvolveu lá no meu curso uma metodologia diferenciada, porque no passado, quando eu dirigia o LFG ou quando eu dirigia o Damásio, quem se preparava para um concurso público da magistratura estudava 3 horas e meia com o mesmo professor, uma manhã inteira com o mesmo professor, dando uma aula. Hoje é impossível pensar nessa hipótese. Hoje, mais de 30 minutos de aula com o mesmo professor, o candidato já começa a não ter mais concentração. Os estudos estão dizendo que o pico da desconcentração é com 12, 13 minutos. Então, se o professor, em 12, 13 minutos, não recuperar a atenção do aluno, ele vai perder. E a gente já diminuiu isso para ficar muito parecido com o mercado de entretenimento, com o mercado ali de Netflix. Se você pensar, às vezes você vê um filme e fala assim, 1h30. Aí você olha, vê uma série, o episódio tem 30 minutos. Você fala, quer saber? Eu vou pegar o episódio de 30 minutos, porque assim eu consigo ver esse episódio e fazer alguma coisa a mais. E aí, muitas vezes, se aquele episódio é bom, você assiste mais de um episódio. Então, você fica 1 hora e meia. Agora, assumir um compromisso de 1h30 já é uma coisa que a pessoa pensa 2 vezes. Nós estamos ficando cada vez mais digitais, cada vez mais rápidos no consumo das informações, cada vez mais objetivos, e acho que essa é a tendência para a preparação para o exame de ordem, para a preparação para um concurso público, para quem eventualmente quer ser juiz, promotor, defensor, procurador, e para a advocacia também, porque o advogado tem que estudar o tempo todo. Até o último momento de vida, ele vai estar estudando e se atualizando com relação à jurisprudência e à doutrina. E hoje, pelos meios digitais, isso fica muito mais fácil. Eu imagino como é desafiador, Marco, para você, pelo fato da sua história de vida vir muito, né? Dos primeiros concursos, dos primeiros as carreiras jurídicas, né? Nos cursinhos preparatórios, LFG, Damásio, porque você vem dessa escola, né? E você reconhecer que precisa trabalhar até um pouco essa questão da inteligência emocional, que eu vejo que você trabalha muito com isso também, para preparar não só os jovens, mas também nos cursos de pós-graduação, nos cursos de atualização e também nas palestras que você ministra, né? Então, acredito que quando você fala sobre essas rupturas que nós temos que ter para nos reinventar e reconstruir, é um grande desafio. Mas me preocupa também essa quantidade de informações, essa aceleração do pensamento com, na verdade, um pouco da dificuldade, até da qualidade do serviço desenvolvido, né? Eu não gostaria que a nossa profissão fosse substituída por robôs. E isso é uma realidade, né? Então, o que você vê com relação a isso? Você encontra um caminho que vai ser possível dialogar tecnologia com o conhecimento, ou você também se preocupa num futuro
com uma substituição dessa condição humana, né? Dos robôs acabarem nos substituindo. Eu tenho muito medo com relação a isso, quando a gente fala sobre novas tecnologias, né? O robô, ele só sabe aquilo que o ser humano ensina. O robô não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir pegar um livro para vou estudar agora Querela nullitatis insanabilis, deixa eu dar uma olhada nisso. Não. Se ninguém levar essa informação ao robô, portanto, à inteligência artificial, a inteligência artificial não vai conseguir falar sobre aquilo. Então, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque excesso de informação é desinformação. Você tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que está disponível hoje de forma muito fácil. Na nossa época, Adriana, para a gente pegar uma jurisprudência para colocar numa peça, a gente tem que esperar. Primeiro, a editora fazer o livro da jurisprudência, mandar para a gente. Então, a jurisprudência chegava com 6 meses, 1 ano de atraso no nosso escritório. E a gente descia meia dúzia de livros, as brochuras da RT para procurar. Hoje em dia, em questão de segundos, você consegue achar a jurisprudência moderna, né, de ontem, de um julgado de ontem, você é capaz de fazer isso. Tudo isso significa que nós temos facilidades e que essas facilidades devem ser utilizadas em nosso favor. Eu não vejo o advogado perdendo espaço para a inteligência artificial, salvo aquele advogado que não está preparado, aquele que não estuda, aquele que faz mais do mesmo, aquele que faz exatamente a mesma coisa que fazia 5 anos atrás. Esse advogado que não se atualiza, ele vai ser engolido por qualquer coisa que seja. Pode ser pelo robô ou pelo colega que estudou mais do que ele. Então, eu não acho que a inteligência artificial substituirá o ser humano, em momento algum. A frase já foi dita por muita gente, então eu vou repetir. Eu fico mais preocupado com a falta de inteligência humana do que com a inteligência artificial. Hoje a gente tem recursos riquíssimos que nos ajudam a fazer uma peça muito melhor, tanto do ponto de vista visual, né, quando a gente fala de design thinking, de visual law, quanto do ponto de vista de conteúdo. Hoje eu consigo ser mais objetivo com relação, mais assertivo. Agora, é muito ruim alguém imaginar que o sujeito vai colocar em qualquer inteligência artificial, ou da Microsoft, ou do Google, ou no ChatGPT, me dá aqui uma peça de uma ação de indenização por danos morais. E pegar aquela peça e usar ela sem minimamente fazer uma verificação. Por quê? Porque a inteligência artificial vai se enganar. Sim. Porque ela vai falar bobagem, ela vai citar um artigo que não existe, porque ela foi se alimentando de uma informação que foi colocada ali. Naturalmente, que daqui a alguns anos a inteligência artificial vai estar muito alinhada e vai ser um parceiro muito grande da advocacia. Mas, em hipótese alguma, eu vejo o advogado perdendo espaço para isso, salvo aquele que se acomodar. Então, há muito espaço para o advogado, tanto para o jovem advogado, que já é nativo disso e que já entende isso, quanto para aquele advogado mais sênior que pode, desde reinventar a sua advocacia. Isso passa por descobrir uma nova área de atuação, isso passa por fazer uma nova pós-graduação, isso passa por atuar de uma forma diferenciada até conseguir se aliar ao jovem advogado. Então, eu vejo que aquilo que poderia ser um desafio de estar distante a jovem advocacia da advocacia experiente, hoje é uma necessidade. O jovem precisa do experiente, o experiente precisa do jovem, e juntos eles tem que conquistar o mundo. E é muito interessante te ouvir dizendo isso. Eu acho que você trabalha isso também nos passos a passos para a jovem advocacia, para dar esta visão, porque eu fico muito preocupada com esta geração, né, que vem de uma proposta de muito imediata, do imediatismo, eles não terem essa consciência que eles precisam ter até dos seus professores em mostrar tudo isso, em dialogar, né? E dialogar, inclusive, e eu queria puxar esse gancho nesse sentido, Marco Antônio, sobre a questão até dos próprios limites éticos, né? Porque hoje, quando a gente conversa sobre a questão ética, muito jovem advogado acha que é perfeitamente natural e normal expor nas redes sociais as suas causas, né? Então, vamos lá. Hoje, qual é o story do dia? Venci a causa de fulano de tal, ciclano de tal, na vara número tal, onde o objeto da ação era isso, procedência de não sei quantos R$1.000. Então, assim, por quê? Porque a geração está tão acostumada a se colocar no dia a dia nas redes sociais que acha que pode se colocar profissionalmente também desta forma, né? Então, eu acho que é muito desafiador, porque você trabalha também com o jovem advogado essa questão dos limites éticos. E eu sei que você atua muito dentro também dos tribunais de ética, trazendo também as defesas dessa plausibilidade. Porque, independente dos avanços tecnológicos, nós precisamos ainda entender que o nosso estatuto estabelece regras e princípios que não podem ser transacionados, né? E você sente que precisa orientar ainda
a advocacia nesse sentido? E eu acho que é muito bom que o nosso estatuto, que o Código de Ética, que os provimentos da OAB regulem esse assunto. Porque senão nós viveríamos num mundo sem regras. E a ausência de regras ia causar um prejuízo muito grande para todos os advogados. Então, eu acho muito bom que isso aconteça. Tenho atuado bastante no Tribunal de Ética e tenho visto quantos jovens advogados não conhecem os regulamentos da própria atividade pecam, profissional. não tem nem dolo às vezes, né, Marco? É importante falar isso, né? E aí o tribunal, na grande maioria das vezes, tem agido no sentido de educar. Olha, cuidado com isso daqui vai dar problema. Nós temos até instrumentos hoje no Código de Ética, que é o termo de ajustamento de conduta, que permite a suspensão do processo, né, para que o advogado não reitere aquela conduta. Então, isso é muito positivo. Pedagógico, né? É pedagógico. O outro lado é que as redes sociais passaram a ser um ambiente, às vezes até quase que tóxico do ponto de vista da felicidade, né? Quer dizer, lá tudo é possível, todo mundo é feliz, todo mundo é bem. Ninguém posta nas redes sociais, hoje, esses são os boletos que eu vou pagar hoje. Ó, as minhas desgraças dessa semana, perdi tal causa, estou sendo processado. Não, ali as pessoas postam as coisas boas, as melhores fotos, os melhores momentos. Filtros. As melhores comidas, as melhores bebidas. Então, tá tudo de bom ali. E aí é importante que quem está vendo aquele cenário, quem está vendo aquele mundo, aquele metaverso, né, aquele mundo paralelo, saiba que ali é um mundo imaginário. Não é tudo que está ali que é verdadeiro. Logo, não é verdade que um advogado com 6 meses de carreira vai conseguir R$1 milhão advogando aqui ou ali, na justiça civil, na justiça do juizado especial. Não é razoável isso, não é assim que se constrói. A construção na advocacia, ela é lenta. Né? É um tijolinho por vez. Quando você olhar ao longo dos anos, você já tem um muro construído, mas é um tijolinho por vez. Então, não tem atalho, é caminho que se faz. E aí, o segundo ponto tem que tomar cuidado para não usar a rede social como um instrumento contrário a você mesmo. Então, por exemplo, você citou um exemplo que é clássico, que é a história de colocar decisões judiciais favoráveis. Não pode. Né? Nós temos hoje um regramento que proíbe isso, né? Que se publique decisões judiciais favoráveis. Eu não posso publicar o alvará de soltura do meu cliente, não posso publicar a decisão de procedência do pedido, eu não posso fazer isso. Como não posso publicar preço, como não posso publicar forma de pagamento. E uma questão que tem me preocupado bastante. Tanto o Código de Ética quanto o provimento que trata de publicidade, os dois dizem de forma clara que o advogado não pode responder consultas em redes sociais, na internet e daí por diante. E aí, uma prática muito comum que vem acontecendo é aquele advogado que faz a famosa caixinha de perguntas, ou na internet, ou no Instagram, ou no TikTok. Então, vem uma perguntinha em cima e ele responde aquela pergunta. Ora, se ele está respondendo uma pergunta de um caso específico, isso é infração disciplinar. E ele vai responder por isso e vai responder, e o Tribunal de Ética vai autuar o processo e ele vai sentir a dor de ser processado pelos seus próprios pares. Incomoda muito, eu vejo quantos advogados que são processados no Tribunal de Ética se sentem incomodados. Isso quer dizer que não pode fazer caixinha de pergunta? Se for pergunta específica, não. Porque aquilo equivale a uma consulta. Mesmo que o próprio influenciador tenha criado aquela pergunta. Porque imagine você que muitas vezes, para ganhar engajamento, aquele advogado manda para ele mesmo uma pergunta e ele responde como se aquela fosse a melhor maneira dele se tornar reconhecido na rede social. E tem uma diferença grande aqui. O que esse advogado está buscando? Ser conhecido ou ser reconhecido? Porque conhecido, há várias formas de ser conhecido, inclusive formas ruins de ser conhecido. Agora, o que vai dar autoridade para ele conquistar clientes é ele ser reconhecido, é ele ter um nome fixado a uma determinada área, porque ele escreveu um pequeno artigo, porque ele escreveu um blog, porque ele fala sobre aquele assunto, porque ele mergulhou de forma técnica naquilo. Porque ele fez uma pós-graduação. Uma pós-graduação. A maneira que vai te dar autoridade é conhecimento. O que te leva à autoridade e ao reconhecimento é conhecimento. É isso, não tem outra saída. E conhecimento significa estudar. Então, pode ser uma pós-graduação, um curso de extensão que você fez, que te tornou bom naquilo. É aquilo que vai dando para você, eu diria, uma bagagem para você poder falar sobre aquele assunto com autoridade
daquela maneira. E não você postar alguma coisa na sua rede social sendo criada ou respondendo consultas, porque isso vai te dar um problema sério e o Tribunal de Ética vai te punir. E aí, numa reincidência, numa hipótese como essa, cabe uma suspensão. E 3 suspensões pode levar o advogado à exclusão dos quadros da OAB. Então, olha como é sério esse assunto e que tem acontecido, né? Então, eu sempre digo, cuidado ao olhar para a rede social do vizinho, porque aquela grama pode até ser verde, mas quem não garante que não é sintética? Né? Então, pode ser sintética aquele verde lá. E nós precisamos enfrentar essas questões porque o nosso código de ética precisa também cada vez mais ser revisto, ser atualizado. As turmas disciplinares precisam trabalhar aí em termos de uniformização de entendimento. Inclusive, em São Paulo, nós temos a recém-criada 28ª turma que verifica justamente essas questões voltadas aos meios aí tecnológicos e às publicidades, inclusive com o conselheiro Josué presidindo essa turma. Então, eu vejo assim que tudo isso, Marco, está muito ligado ao que nós precisamos enquanto advogados, enquanto dirigentes de ordem e pessoas do sistema, alertar os nossos colegas. Então, a CASP Podcast, eu acho que é muito dentro desse conceito, um conceito de que convidados possam vir aqui trazer, né, o seu dia a dia, as suas atuações, para que a gente consiga, de forma bastante tranquila, em termos de comunicação, informar as pessoas. Você vê quantos exemplos você passou aqui, né? Você que também tem uma vasta experiência na área das relações de consumo, eu devo imaginar como você também lá atrás tinha desafios para trabalhar, por exemplo, publicidade enganosa, quando a gente falava, por exemplo, dos encartes físicos. Sim. E hoje a gente tem que discutir isso dentro de um ambiente virtual, digital. E que é desafiador também, né? Então, eu queria muito que você passasse para os nossos advogados e colegas aqui quais são as suas impressões com relação a essa questão dos novos ramos da advocacia, os primeiros passos, o que você poderia indicar para os nossos colegas que estão iniciando aí a carreira dentro de toda a sua expertise como professor, muitos anos, como também gestor de cursos e principalmente como advogado que tem essa atuação muito ligada aí a essas questões tecnológicas. Traz aí para o pessoal o que você traria de conselhos para a gente. Eu vou falar um pouco mais daquilo que eu enxerguei ao longo desses 20 e poucos anos como advogado, que é você começa na advocacia sendo um generalista, né? O meu início de advocacia, eu advogava para empresas, eu fazia civil, eu fazia trabalhista, eu fazia um pouquinho de criminal, né? E aí eu fazia alguma coisa ali relacionada ao empresarial, que era falência concordata, estava tudo ali naquele pacote. E está tudo bem porque você começa dessa maneira. Mas você vai, ao longo do tempo, se identificando com alguma área. E essa identificação, ela passa desde o ponto de vista acadêmico, uma área que você gosta de estudar, porque é um tema que você gosta e se sente mais à vontade para estudar, e ela também se complementa com a sua microsociedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa, talvez, entender qual é a sua microsociedade, porque é nela que você vai atuar. Observe, Adriana, se eu não estou vinculado a uma microsociedade litorânea, por exemplo, né? Se na minha cidade não há um porto, se eu não tenho intimidade com questões relativas a direito portuário. A direito portuário, qual o sentido de eu atuar em direito marítimo? Por mais que seja um tema que eu goste. Sim. Quem serão os meus clientes? Como é que eu vou conseguir atingir clientes nessa área? É muito difícil, né? Ao passo que se eu estou numa região onde eu tenho um grupo de pessoas que tem uma idade mais avançada e que essas pessoas eventualmente vão precisar buscar um benefício, que elas vão precisar... Talvez direito previdenciário seja uma área interessante, mesmo que eu não tenha muito conhecimento, mas eu posso ir lá e me aprofundar. Porque aquela minha microsociedade vai demandar muito mais de mim e talvez eu ganhe muito mais dinheiro ali. Essa é a grande sacada que o advogado tem que ter entre aquilo que ele gosta e aquilo que o mercado oferece para ele, a microsociedade dele oferece. Isso quer dizer que se eu gostar muito de direito marítimo portuário, a ponto de eu poder mudar para um litoral onde há um porto e estudar, está tudo bem. Aí eu vou me adaptar, eu vou criar uma nova microsociedade. Agora, o fato é, não crie aquilo que não está próximo de você, porque você vai ter uma dificuldade muito maior. Às vezes, as oportunidades estão passando do nosso lado e a gente não enxerga. E simples é melhor. Feito é melhor do que perfeito.
Fazer é melhor do que planejar. Então, essas coisas precisam ser executadas e a gente precisa começar os nossos projetos para que a gente possa ir melhorando eles com o passar do tempo. Logo, eu acho que o jeito de você se dar bem na advocacia é você enxergar as oportunidades que estão próximas. Então, quando a gente fala, há novas áreas, mas há as áreas antigas, tradicionais, com novas roupagens. Sim. Então, por exemplo, quem atua em direito do trabalho hoje pode atuar em direito do trabalho digital, focado na questão das tecnologias, focado na questão da busca das imagens que são colhidas nos ambientes de trabalho. Quem atua as discriminações nas relações de trabalho. Discriminação na relação de trabalho, questões que estão acontecendo o tempo todo, né? Quem atua no direito penal, que é super tradicional, pode atuar no direito penal sob a ótica do direito digital. Então, crimes cibernéticos, por exemplo. Crime cibernético, tem muita gente que está atuando nisso. No direito civil, né? Quanta gente não está perdendo a sua conta no Instagram e contas que eram utilizadas por pessoas que tinham pequenas empresas ou pessoas que eram profissionais liberais e o Instagram bloqueou aquela conta e aquela conta era utilizada para que a pessoa pudesse se divulgar. Está aí uma área, né? Golpes aplicados, golpe do Pix, golpe do motoboy, tudo isso são questões que acontecem no dia a dia e elas estão relacionadas a áreas tradicionais, mas elas trazem uma roupagem, uma nova maneira de enxergar essas áreas. E lógico, a gente vai falar de bioética como uma nova área do direito, super interessante, acho que vale a pena mergulhar. A gente vai falar de outras tantas áreas, mas o simples é melhor. Às vezes é aquela área que está próxima que você vai trabalhar ela de uma maneira diferenciada. Muitas vezes o jovem olha e fala, mas eu não vou advogar para um banco. O banco não vai me contratar, vai contratar um grande escritório. Mas, de repente, pode não ser para um banco, pode ser para uma empresa de pequeno porte, de médio porte, até que você consiga experiência para chegar nessa advocacia. Hoje, a advocacia de boutique, a advocacia direcionada mais próxima do cliente, tem dado mais resultado que grandes firmas, que grandes escritórios. Por quê? Porque muitas vezes o cliente quer atenção. Sim. E o advogado precisa, sobretudo, ser aquela pessoa que vai ouvir o cliente, que está disposto a ouvir. O primeiro exercício da advocacia, que não é ensinado na graduação, está relacionado àquilo que você falou da inteligência emocional ou das competências socioemocionais, é a empatia. A gente precisa entender que dor é essa que sente o nosso cliente. E a gente precisa compreender que, para o cliente, aquele processo que ele trouxe para a gente, para nós é mais um, mas para o cliente é o processo da vida dele. Então, a gente precisa dedicar toda a atenção. E não há marketing melhor que um cliente satisfeito, que sai te indicando para todo mundo e que essas pessoas vêm até nós por conta dessa indicação. Você não gasta um centavo em rede social e ainda tem esse cliente falando bem de você. Então, Marco, que bacana te ouvir falando isso e saber que você passa isso também nos seus eventos, nos seus workshops, nas suas palestras, porque eu sei que você trabalha muito também essas questões de imersão com não só o pessoal que está na fase aí de exames de ordem ou concursos, como também, de repente, para os jovens advogados que estão querendo aí ouvir de você, dentro dessa tua trajetória, essas dicas, né? E todo esse cabedal aí de conhecimento. E eu fico muito feliz quando eu vejo você trabalhando essa questão emocional, porque eu acho que nós estamos vivendo grandes desafios para nos estabilizarmos emocionalmente, né? Então, eu acho que seja o advogado jovem ou o advogado também que já tem a sua trajetória, ele também tem suas angústias para se adaptar a este novo meio, a esses novos meios, porque ele nasceu analógico, viveu analógico, e isso também causa também muitas angústias e muitas inquietações, e eu acho que a palavra-chave é isso, é buscar dentro da nossa carreira esses pontos de equilíbrio que precisa ser trabalhado dentro desse contexto emocional. E isso a gente não aprende na faculdade. Não. Eu acho que eu falo muito sobre isso com os meus alunos. Lógico que eu falo sobre isso na fase de preparação para a prova. Isso. Exame de ordem, para concurso público. Mas eu digo para eles, gestão das emoções é para a vida, né? Nada pode nos atrapalhar mais do que a gente mesmo. Do que a gente ter um medo paralisante, do que a gente ter uma crença que nos limita, do que a gente não acreditar que a gente é capaz. Quer dizer, os alunos perguntam, né? Só faz sustentação oral. Toda sustentação oral que eu faço, minutos antes dela, eu sinto um frio na barriga. Sim. Eu sinto medo. E aí eu digo o seguinte, se um dia eu deixar de sentir esse medo,
talvez eu não faça mais. Por quê? Porque esse medo, ele é um sinônimo de respeito pelo que eu vou fazer. Agora, se esse medo me impedir, se esse medo me travar, aí eu preciso cuidar dele. E tá tudo bem sentir esse medo, né? A gente entende que medo é esse, trabalha esse medo e fala o seguinte: ok, faz parte do processo sentir esse medo. E ele logo é recompensado pela sustentação oral que você faz, que você pode ter vencido, às vezes você nem venceu, às vezes o relator te ouviu e pediu vista e tá ótimo, já é um vencimento. Ou às vezes você perdeu, às vezes não era uma causa que você... mas você fez. Você foi lá e fez sua parte. Então, da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Eu acho que vencer essas emoções... Primeiro, entender que você pode ter emoções negativas. Elas fazem parte do nosso contexto. Elas fazem parte da nossa vida. Estar triste, estar infeliz, ter medo, tudo isso faz parte da nossa vida. E mais importante do que sentir isso é saber como lidar com isso. E quando você vai vencendo isso e sabendo que há dias tristes, mas há dias felizes, e a vida é isso, a vida é uma roda gigante dessas emoções, a gente vai superando essas dificuldades e entendendo que nós somos seres humanos complexos, né? Que a gente é feito de diversas partículas e a soma de tudo isso é que nos faz melhor. Não tem ninguém que seja perfeito. Por mais que você olhe alguém e fale, fulano de tal é incrível, fulano de tal... Você não sabe que quando aquela pessoa apagou a luz do quarto, deitou a cabeça no travesseiro... As suas angústias. Ela tem as suas angústias, ela tem seus medos, ela tem seus choros, ela tem suas frustrações, né? Talvez ela não diga, talvez ela não fale, mas ela tem, ela passa por aquilo. Então, eu acho que nesse momento onde a gente vive... ansiedade, depressão, tudo isso, né? Ansiedade, medo do futuro, depressão, medo do passado, vínculo ao passado, quer dizer, todas essas frustrações emocionais, elas estão relacionadas a alguma coisa que a gente permitiu que acontecesse, a gente precisa entender o que é, trabalhar isso, superar isso e seguir em frente. Eu acho que a gente tem muita coisa para a gente conquistar. E a advocacia é uma profissão brilhante, ela permite que a gente se reinvente a cada dia, a cada instante. Não tem profissão mais livre do que a advocacia, né? Eu brinco com os meus amigos que são juízes, que são promotores, e digo para eles o seguinte, falar, você vai ter que ir amanhã de manhã, no mesmo horário, cumprir a tua pauta. Eu posso escolher quem eu vou atender, eu posso escolher como eu vou fazer a minha agenda. Não tem profissão mais incrível que a advocacia. Então, estamos numa profissão absolutamente livre. Matamos um leão por dia. Matamos um leão por dia. E eu brinco que matar um leão por dia não é o problema é desviar das antas. Né? Com certeza. O problema não é matar um leão por dia, é desviar das antas. Então, vamos desviando das antas, matando um leão por dia e vamos conquistando o nosso espaço dentro da advocacia. Devagar, porque é um tijolinho por vez, mas quando você olhar para trás, você conquistou uma advocacia incrível, o seu nome é um nome reconhecido, você é marcado por aquilo que você fez de positivo, você não tem problemas éticos, você superou todas as dificuldades e aí é sucesso. Eu acho que a gente olha para o nosso histórico e fala que legal que eu fiz tudo certinho, porque vale muito a pena, né? Você e eu vejo, Marco, você assim que deve receber inúmeras manifestações através das suas redes sociais, né? Aqui a gente pode falar, você já passou de quantos aí das suas redes? Tá quase em 300 mil já. É isso que eu ia falar. Eu ia chutar aí uns 280 para 300 mil seguidores. Então, você, na verdade, é um fenômeno nas redes, no aspecto, assim, de comunicar positivamente para as pessoas. E eu imagino quando você recebe mensagens de pessoas que vivenciaram esses processos de medos, de perdas, de decepções e que elas conseguiram se superar. Que elas conseguiram, eventualmente, passar no exame da UAB, que elas estão começando a se estabilizar profissionalmente, que elas acharam o seu caminho, né? Então, tudo isso deve trazer, assim, uma sensação de dever cumprido. E essa sua trajetória e essa sua expertise realmente vem para mostrar que nós precisamos acreditar mais nas pessoas. Porque quando nós estamos comunicando e quando nós estamos nos colocando e engajando pessoas como você faz através das suas redes, você também está dando esperanças positivas para essas pessoas. Eu não digo que essas pessoas não terão que cumprir a sua parte. Elas não podem se iludir, porque cada um tem que fazer a sua parte, né? Nem tudo que está ali nas redes é de fácil acesso. Você dá os caminhos, mas as pessoas precisam buscar tudo isso, né? E eu tenho certeza que a todo dia que você recebe uma mensagem dessa, você começa a entender o quanto é importante a nossa função, né? Enquanto advogados, enquanto professores, né? Enquanto formadores de opinião.
Eu acho que essa é a parte mais importante. Melhor que os honorários, sabia? Os honorários são bons, eles ajudam a pagar as nossas contas, com certeza. Eles ajudam a permitir que a gente realize os nossos sonhos materiais. E eu sempre tenho dito isso nas minhas falas com a Jovem Advocacia. Não tem nada de ruim em querer ganhar dinheiro de forma lícita. Sim. A advocacia tem que dar dinheiro mesmo. Sim. Essa é a sua profissão. Mas tem coisas melhores do que isso. Então, quando você consegue ganhar dinheiro e ser feliz com aquilo que você faz, isso é incrível, né? Isso é fantástico. Então, quando eu recebo esses depoimentos, e às vezes com uma palavra, às vezes com uma postagem, às vezes com um exemplo, você tocou aquela pessoa e a sua fala ajudou aquela pessoa a transpor uma barreira e ela consegue o sucesso naquilo que ela queria, isso é incrível. É a melhor recompensa que a gente poderia ter. Então, quando a gente estende a mão para um colega que não sabe, você diz, olha, vai por este caminho. Tá? Às vezes, quantas pessoas te ligam e falam assim, olha, professor, eu estou com dúvida com relação a isso, aquilo. Você já olhou, de repente, o artigo tal, o caminho pode ser esse. Né? E as pessoas, a gente não tem que entender que os nossos colegas, eles estão concorrendo com a gente, vão tirar clientes da gente. Eu acho que precisa entender o conceito disso. É estender as mãos para as pessoas, para a gente ir junto. Né? Eles não são competidores, né? Eles talvez sejam concorrentes. Concorrente é quem corre junto. Né? Então, a gente está todo mundo correndo junto ali. Mas não são competidores. Tem espaço para todo mundo. Então, o fato de eu ajudar alguém não quer dizer que ao contrário, Adriana, eu acredito muito na corrente do bem. Sem dúvida. Né? E ela é uma prova na minha vida. Assim. Todas as vezes que eu ajudei alguém em alguma coisa, eu fui ajudado por outro. Então, é uma corrente que a gente vai fazendo e que as pessoas... E nos momentos que você acha... Sabe tem um momento que você fala, cadê o andar de cima aqui para eu pegar na escada? Ele aparece e você vai superando as dificuldades e vai vencendo. Então, não tem risco de dar errado quando você faz com boa vontade, com boa fé, quando você dá o seu melhor, não tem risco de dar errado. Quando você patina, quando você quer derrubar alguém, aí as coisas começam a complicar. Mas quando você faz o seu melhor, não tem risco de dar errado. Eu acho que o caminho certo é a vitória, só que demora, não é no seu tempo exatamente, né? É no tempo da vida. E na vida a gente vai ter coisas que a gente vai gostar de fazer e vai ter coisas que a gente é obrigado a fazer. Né? E como eu já entendi essa dinâmica, eu sempre falo o seguinte, deixa eu fazer rápido o que eu sou obrigado, porque daí eu curto mais o meu tempo fazendo o que eu gosto. Então, quando eu tenho coisa que eu sou obrigado a fazer e não gosto, eu já faço rápido, já tiro da frente, porque daí sobra mais tempo para eu fazer o que eu gosto. Que maravilha. Marco, é sensacional estar com você aqui, mesmo porque eu acho que as nossas histórias de vida, elas têm, assim, um aspecto muito interessante, porque eu acho que a gente acredita muito nessa educação como uma forma de transformar a vida das pessoas, né? Como professores que somos, como pessoas dedicadas também a todo o sistema OAB, de contribuir voluntariamente também, de alguma forma, para que os nossos colegas advogados possam também entender toda essa magnitude importante do sistema OAB como o braço assistencial, a ESA, por exemplo, como a questão específica educacional, a OAB-Prev na questão previdenciária. E eu tenho muita alegria de trazer pessoas aqui que, volto a dizer, são formadores de opinião, são pessoas que têm já a sua trajetória, a sua vida dedicada às suas carreiras específicas, e dizer que a CASP se orgulha muito de ter você aqui conosco, de você poder participar deste projeto, que é um projeto inovador, é o primeiro projeto de podcast dentro do universo OAB, e justamente num aspecto de trazer abordagens construtivas e positivas para a advocacia. Então, eu te agradeço imensamente, saiba que nós temos muito orgulho de poder estarmos juntos aqui, de te chamar como um grande irmão que eu tenho, né, de tantos anos nessa luta e nessa trajetória e nessa identidade de pensamentos, e que você siga aí com esta luz, com essa determinação e com essa força de poder cada vez mais ajudar as pessoas, que as pessoas possam atingir os seus objetivos e seus caminhos, e que você, logicamente, é um instrumento para isso também. Obrigado, Adriana. Fico muito feliz. Fico feliz por reforçar os nossos laços, nossa amizade, que surgiu enquanto atuávamos como conselheiros da OAB. E aí, sem conhecer, a sinergia era muito grande já, né? Tanto da forma como abordar os assuntos, quanto do respeito com o próximo, né? Do respeito com as minorias, do respeito com os vulneráveis, do respeito com as pessoas que precisam da nossa atenção e muitas vezes se colocam numa situação, ou a gente os coloca como invisíveis. Sim, sim. Né? Então, a gente está lá. E fico muito feliz de você estar
a liderança da Caixa. Porque a Caixa, para mim, dentro do sistema OAB, a Caixa é o órgão mais humano de todos os órgãos, né? Lógico que tem relevância o Conselho Federal, o Conselho Seccional, as subseções, mas quando a gente fala da Caixa de Assistência dos Advogados, a gente está olhando o lado humano do advogado. A gente está olhando aquilo que é mais valioso para o advogado. É a vida dele, é a saúde dele e da família, são os benefícios que ele pode ter, a possibilidade dele ter um momento de lazer, dele se juntar com os amigos, dele ter a possibilidade de comprar um remédio mais barato numa farmácia da Caixa, ou dele comprar um livro mais barato para estudar. Ou seja, tudo aquilo que envolve o lado humano está vinculado à Caixa. E quando eu vejo você liderando a Caixa, eu falo, essa soma é perfeita, porque é uma pessoa que se preocupa com o lado humano, liderando um órgão que tem natureza de ser um órgão muito mais do que assistencial, mas eu acho que é um órgão emocional. É um órgão que cuida daquele lado que talvez, se não for bem cuidado, não adianta o advogado ter sucesso. Então, fico feliz, os parabenizo pela gestão da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a maior de todas as caixas de assistência do país, e te parabenizo pelo cuidado que você tem para implementar todas as políticas em favor da advocacia, né, como um todo. E aqui é da mulher, do jovem, é do experiente, é do homem, é de todas as pessoas, né, de todas as pessoas, e ultrapassa a figura do advogado, porque isso chega na família. Chega naquelas pessoas que estão esperando o advogado ou a advogada voltar de casa, o filho, a filha, né, a família como um todo. Então, meus parabéns pelo projeto e muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui do podcast da Caixa. Nós que agradecemos. Este é mais um episódio da CASP Podcast com o querido amigo Marco Antônio Araújo, participando de mais este projeto inovador da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo.